Assistam agora leitura bíblica com Ritinha Silva e a participação do irmão Raimundo. No Gênesis, ele é semente imortal da mulher. No Êxodo, ele é um líder seguido por fé. Pai Senhor, vamos começar nossa leitura bíblica. Então começamos com a oração. Oremos, maravilhoso Deus e Pai. Abençoa essa programação que agora começa, abençoa alguma pessoa, irmão, quem vai nos assistir, dando muita paz, muita prosperidade, proteção e saúde, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar nossa leitura bíblica. Nós estamos no livro de Mateus, capítulo 19, e ficamos aqui para ler a partir do 23, o versículo 23, né? O perigo da riqueza. Estamos falando de jovem rico e em riqueza, daí vamos continuar falando em riqueza. Se eu não me engano, é o último capítulo, o último versículo, eu já me atrapalho. O último versículo do capítulo 19, e é mesmo. O perigo da riqueza. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse: isso é impossível aos homens. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém. Aqui no capítulo 20, a parábola dos trabalhadores na vinha. Aqui Jesus está novamente ensinando a multidão, falando, ainda continuando a falar do mesmo assunto, né? Aliás, era no mesmo dia, na mesma hora, do jovem rei, né? De riquezas, porque as pessoas, desde o começo do mundo, que as pessoas gostam muito de riqueza, porque a riqueza faz com que a pessoa não falte nada para ela, e principalmente quem já foi pobre ou ainda é pobre, que passa fome, passa precisão, passa necessidade. Então eles desejam mesmo serem ricos. Porque ele dizia assim: se eu for rico, eu vou nunca mais passar essas necessidades, né? Então é por isso que as pessoas dão muito valor. Realmente, a pessoa não tem um pingo de dinheiro, está passando fome, precisando comprar um remédio, uma roupa, um calçado, uma coisa, e não puder, porque não tem dinheiro, realmente não é bom. Realmente é um dos problemas muito ruins mesmo. E quando a gente consegue ter dinheiro e faz tudo isso e ainda sobra um bocadinho, é muito bom. Realmente, né? Por isso que o inimigo tem enganado muita gente com esse nome de riqueza. Porque realmente ter condição para a gente ter uma vida melhor, sem passar necessidade, realmente não é ruim. Realmente é muito bom. Mas a gente tem que ver também que essas riquezas é aqui deste mundo. Aí diz: nós não estamos vivendo nesse mundo. Eu sei, mas um dia a gente vai sair desse mundo. E a gente tem que se preparar, porque a gente não sabe a hora que vai sair. Pode ser que a gente vá de velhinho, ou pode ser que a gente vá novo mesmo, né? Porque ninguém sabe. Às vezes a pessoa está bem, não adoece, de repente morre, muitas vezes é uma pessoa nova, jovem, então ninguém sabe. Então por isso que a gente tem que dar valor mais a riqueza, não daqui, né? Mas lá do alto. Aí Jesus disse que era muito difícil o rico se salvar. Que era mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que o rico se salvar. Aí então os discípulos disseram assim: sendo assim, quem pode ser salvo? Porque é difícil, porque todo mundo gosta de dinheiro, né? Todo mundo deseja um dia ter, se for rico, mas também ter uma situação que seja uma situação pelo menos boa, né? Então, Jesus disse, respondeu a ele, que para os homens era impossível, né? Porque realmente
para se salvar, não é só abandonar o amor e riqueza, não. Para se salvar, a gente tem que abandonar o amor, tudo que pertence a esse mundo. Né? Porque eu vejo nos status que as pessoas postam, eu mesmo eu não valorizo a vida de fertilidade, de riqueza, de sonho de formatura, de sonho de comprar casa, tá? Embora eu tenha um sonho sim, de ter minha casa própria, esse sonho eu tenho, não vou negar. Mas eu não fico, eu fico só pensando nele, né, eu não fico defendendo na internet. Eu vejo jovens solteiros defendendo negócio de mulher que não pode ter filho, fertilidade, contando nos status casos de mulher que não podia ter filho, teve 2, 3, 4. Assim, as pessoas elas dão muito valor realmente. As coisas dão muito, né? Dão muito valor, realmente. Eu vejo nos status, vejo na linha do tempo também, das pessoas, na igreja mesmo, né? Na igreja mesmo. Até mesmo foram pastores defendendo essa teoria, né? Ele de casamento, orando para fulano se casar, porque não ora para fulano ser salvo, porque eles acham que só em ser crente está salvo, mas não é isso não. Tem muito crente que não pensa mais assim, porque estão vendo que não é assim. Porque já teve muitos casos de pessoas que eram crentes, de oração e tudo, e as pessoas têm visões, revelações com ela no inferno, né? Então a gente, quando estiver nessa vida é uma luta, é uma batalha. A gente tem que ter muito cuidado, né? Quando fala assim, Jesus está voltando, eu sinto alegria, mas eu fico preocupada, porque eu não sei se eu estou realmente já preparada para subir. Não é? E a gente tem que estar preparada, a gente tem que defender a pureza, ser contra o pecado, né? Porque esse negócio que eu estava falando já, para você falar, sobre o Zeu de casamento, que o crente ele defende muito a teoria de casamento, o próprio pastor é casado, né? Que não é obrigado o pastor casado para poder ter um grupo, mas até agora eu nunca conheci um pastor solteiro. Enfim, ele defende muito, né? Negócio de filhos, essas coisas. Realmente é bonito, né? A família, né? A família é terra sagrada, abençoada por Deus. É melhor casar do que abraçar, como diz o doutor. Mas o próprio Paulo que escreveu sobre isso era solteiro. Elias, se não me engano, não era casado. Paulo não era casado. João Batista não era casado. Jesus nunca nem falou de amor. Enfim, não é obrigado a pessoa casar. Se Deus deu a sorte da pessoa casar, tudo bem, vamos casar, vamos ter que ser felizes. Mas se deu a sorte também de não casar, vamos ser felizes também. Porque a gente tem que viver cumprindo a nossa missão. E o casamento não é uma obrigação, é uma missão. Porque ninguém é obrigado a nada, né? Existe o livre-arbítrio. E a gente só é obrigado a cumprir nossa missão. Isso aqui a gente é obrigado. E não ser contra a vontade de Deus, né? Porque se você for fazer alguma coisa contra a vontade de Deus, você vai ficar muito mal. Tem muita gente que se casou porque pediu a Deus e depois se arrependeu. Depois achou que a vida solteira era mais feliz. Tem muita gente que não podia ter filha, pediu, depois se arrependeu. Viu que sem filhos a pessoa era muito mais feliz. Né? Embora na Bíblia Deus tenha dado filhos a muitas mulheres da Bíblia, que foram as bênçãos, né? Mas naquele tempo era diferente, né? As pessoas não tinham pecado da agora, não tinham os filhos rebeldes da agora, não tinha essa bebedeira que hoje em dia tem, não existia drogas, não existia prostituição, não é? E hoje em dia existe tudo isso, então talvez Deus não dá um filho para lhe livrar de muita dor de cabeça, muitos problemas. Aí você diz assim, mas Deus podia me dar um filho bom. Mas eu não sei porquê. Deus não podia corrigir o caminho daquele filho, porque tem o livre-arbítrio, né? Tem o livre-arbítrio, Deus não vai obrigar. Seja bom que sua mãe merece, seja bom para dar desgosto a sua mãe. Deus não vai obrigar. Isso tudo é espontâneo, eu estava falando de Deus pensando, tudo na vida é espontâneo, né? É espontâneo. Antigamente eu queria ser amiga sua na internet, uma pessoa me bloqueava, eu ia lá pedir a uma pessoa que tinha me bom para me estar de volta. Pedia para seguir no Instagram, mandava mensagem até depois da celebridade que eu gostava. Mas hoje em dia não, eu deixo todo mundo espontâneo. Quem quiser me seguir, me siga, quem quiser ser meu amigo, me siga, quem quiser me dar valor inteiro. Porque tudo que vale é espontâneo. Né? Eu já recebi muitos convites de amizade, de celebridade no Facebook.
eu aceitava, ficava muito feliz. Quando era no outro dia, eu não estava mais lá. Quer dizer, porque era tipo assim, Deus me dizendo que o que é forçado não é bom, né? Talvez ele não foi forçado, porque eu não fui pedindo a ninguém, mas mesmo assim, eu acho que ainda foi assim um sinal para dizer isso. Porque as coisas têm que ser natural, não pode ser nada forçado. Então, a nossa missão aqui na Terra, principalmente, você não pode forçar um casamento se não está nos planos de Deus. Não pode forçar um filho se não está nos planos de Deus, né? Porque tem muita gente aí endoidando até com um bebê reborn, né? Porque não conseguiu ter filho, doidando com gato, com cachorro, vestindo gato e cachorro de gente, e levando para o supermercado as carninhas como se fosse uma criança. Enfim, não é mãe, não é mãe, não é mãe, eu também não sou mãe. Mas eu sou mãe espiritual, tenho uma mãe e pai espiritual também, né? Porque mãe e pai espiritual é você, mesmo não sendo mãe, você sentir o valor que a mãe tem, o valor que um pai tem. Você sentir aquele amor no coração, como se você tivesse filho. Você sentisse aquele amor, aquele valor, que tem muita gente que é mãe, que é pai, mas não dá valor aos seus filhos. Bota os filhos não só para sofrer, e tem muita gente que não é, que sente aquele amor de mãe, aquela ternura, aquele carinho, não é? E isso é que é ser mãe e pai espiritual. Então não é obrigado a você ter filho por você mãe e pai. Se você for espiritual, você já está sendo mãe e pai sim. Você vai amar o quê? Aquela criança, aquele jovem que está precisando. Você vai ser mãezona, paizão de um monte de gente, né? Aí depois vai ser bem melhor ainda. Assim eu penso, né? E o importante é o que a gente pensa. Então Jesus disse que o que era impossível para os homens é possível para Deus, né? Porque tudo é possível para Deus. Então disse Pedro, nós que deixamos casa, tudo, para te seguir, né? Que eles deixaram tudo mesmo, né? Quando a direção do Filho do Homem, você está no trono da sua glória, também, ele perguntou, o que é que será de nós, né? Deus respondeu, em verdade vos digo que o que me seguir, como os dois apóstolos seguiam ele, né? Quando a regeneração, o Filho do Homem voltar, que ia acontecer tudo, né? Se assentar no trono da sua glória. Que ele já veio assentado, né? Mas quando a gente vê ele sem poder ver estar na glória, também eles, os discípulos, vão assentar. Quer dizer que eles não estão assentados na glória ainda, né? Eles também já estão esperando esse grande dia, até os próprios apóstolos para esse grande dia, né? Então, como eles eram 12, e vão ter 12 tronos e vão julgar, isso também é durante, né? A tribulação, que vai julgar, né? As 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, o irmão, a irmã, família, todo mundo, em nome de Jesus, receberá muitas vezes mais do que deixou e herdará a vida eterna, porque muitos serão os primeiros serão os últimos. Quer dizer assim, que você que é crente, que sua mãe é muito católica, assim, não, você não vai ser crente, não. Eu não me criei na igreja de crente, fica até condenando outra pessoa, você que está chamando meu filho, minha filha para ser bem, ser crente sozinho, não chama meu filho, minha filha, eu já passei da minha própria vida. Que hoje, com a sobrinha minha, que hoje em dia ela é crente, graças a Deus, né? E a mãe dela, minha irmã, né, que não queria de jeito nenhum, não é crente, ainda mais já está assim, bandeirando. Assim, ela disse que não tinha sido ainda, porque isso não aumenta os gritos do pastor, mas ela está achando bonito, que eu não gostava, ela está assim, bandeirando do ditado, né? Pois é, aí disse que quem deixar tudo, passar assim por vontade de mãe, de pai para seguir Jesus, vai receber muito mais. Você não pode obedecer seus pais. Isso não é que ele está querendo para obedecer os pais. É só nisso aí, nesse ponto aí, de seguir Jesus. Porque falou em Jesus, Jesus é Jesus. Não existe nada mais importante nem igual a Jesus, né? Amém. Então, que Jesus é o Filho de Deus. Toda essa Santíssima ele também é Deus, não é? E Deus é Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, é o mistério da Santíssima Trindade. Então vamos ligar aqui com o irmão Raimundo, chegou a hora do irmão Raimundo.
Senhor. Pai, Senhor, graças ao irmão Raimundo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, Senhor, em nome de Jesus, já Senhor, a irmã Rita Silva, irmão Zé Francisco, os cativas e todos os ouvintes que estão sempre cooperando nessa obra missionária, evangélica, através da internet, até os confins da terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Com saúde, né, um pouco na alma e no espírito, louvado seja Deus. Aleluia. Também, dando parabéns para os aniversariantes de hoje. Desde um ano, né, que fez aniversário, graças a Deus. Chega aos 15 anos, adolescente, e até mais de 100 anos. O homem mais velho do mundo completou 112 anos. Ele mora no Ceará, aqui perto da gente. Pessoas que chegam o nome da cidade, que a rádio falou. Ele tem 112 anos de idade, mora aqui no Ceará, perto da gente, né? Ceará é vizinha a Rio Grande do Norte. Então, preciso parabéns, né? Até aos que Deus consciente, né? E permite. Porque ele tem 112 anos de idade, né? Louvado seja Deus. Dia 1 depois ele partiu com ele, né? Então agora ele é o homem mais velho com 112 anos de idade. Parabéns para ele, para você, Deus, e Deus abençoe toda a sua família. Louvado seja Deus. E todos os aniversariantes do dia, possa vencer minha casa serve ao Senhor, a minha família serve. Todas as pessoas também, né? Os namorados, os noivos, os casais, as famílias, a sociedade, os filhos, trabalham no executivo, judiciário e legislativo. Trabalham no poder executivo, prefeitos, os governadores e presidentes. Reis, né? E os que trabalham no legislativo são os vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. E os que trabalham no poder executivo, né? No judiciário, são, né? Os professores, né? Magistrados, né? Os advogados, esses são os que trabalham no poder judiciário. Louvado seja como também os ministros, né? A vida do Supremo, né? Então, todos os dias na festa divina, né? As famílias, né? Na proteção divina, com seus anjos, louvado seja Deus. Uma boa quarta-feira. Aqui nós vamos chover bem hoje, né? Começou a chover de madrugada e terminou de 6 horas, né? Mas choveu bastante aqui nessa madrugada aqui em Motorola. Uma boa chuva, graças a Deus. Natal chegou também muito, Natal está chovendo muito, Natal está chovendo todo dia e chuva boa também. O inverno ainda não terminou, né? Eu estou sempre aqui, o inverno só termina de julho para junho. Não vai ser cair, o inverno já está continuando. Não são aquelas chuvas, mas já está chovendo. Não vai ser, graças a Deus. O inverno é para destruir, né? Deixar todo mundo, né? Triste, não. O inverno é sinal da esperança, né? Feijão, domingo e outras coisas que são plantadas, né? Porque a semente vem a chuva para a semente da criação, né? A origem, aquela planta que foi colocada ali também. Então, tudo. É uma boa quarta-feira, a proteção divina, desde o ventre da sua mamãe, que já nasceu, também criança da sua família. Então, amém? Amém. Eu quero ler aqui um versículo, louvado seja Deus, a palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus, que é muito importante esse versículo. Diz assim: deixe a sua palavra rica
aí é do marido. Seja a sua palavra sim, não, ao que passar daí é do marido. Louvado seja Deus. Mesmo assim, nós não podemos ir ao pé da letra e uma palavra. Nós devemos ir ao espírito da letra. Jesus sempre ia ao espírito da letra. Deus, aleluia, sempre vai ao espírito da letra. E no espírito da letra estava a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, louvado seja o amor de Deus, né? Está no espírito da letra. É por isso que Jesus disse que nós não devemos julgar para não sermos julgados, condenar para não sermos condenados. Com a mesma medida que é certo disso. Mas em tudo há exceções, né? Há exceções. Tem pessoas, está escrito em Romanos 13, capítulo 1, que toda autoridade foi constituída por Deus. Romanos 13, e não existe uma autoridade que não tenha sido constituída por Deus. Então, essas pessoas que Deus constituiu por Deus, elas têm o direito de julgar, né? Porque elas foram constituídas, elas têm ordenança, aleluia, de Deus, autoridade, aleluia, de Deus para julgar. Mas no caso dos magistrados, né? Do juiz, nós já falei aqui uma vez, por exemplo, que a maior autoridade civil em uma cidade é o juiz. Se o prefeito da cidade merecer, o juiz botar na cadeia. Até o presidente merecer, o juiz botar na cadeia. Porque ele tem autoridade não somente devido ao seu estudo, né? O seu diploma de faculdade também é uma autoridade constituída por Deus. Aleluia. Tem a comprovação de Deus. Aleluia. O chamado de Deus, né? Para ele exercer aquele cargo civil. Aleluia. Louvado seja. Aleluia. Então, como eu falei, no versículo 30, veio a sua palavra de Deus. Então, não de papel de madeira. Por quê? Porque eu quero colocar como entre as exceções. Porque eu posso dizer uma pessoa. Então, eu dizia para mim, aí, faz o preço aí, um homem que eu recebi, o dinheiro, não vá dar um canto amanhã está hora por lá, aí eu dou o dinheiro, eu disse sim, mas pode ser que haja imprevisto, né? Sempre aparece imprevisto, eu não posso cair, mas o que eu preciso fazer? Já estou aqui, todo mundo tem o celular, né? Você pega o celular e está com o celular, mas hoje não tem, né? Hoje não tem. Passei com você, mas eu não vou ter atrás não, eu vou te pensar agora. Aí explica para a pessoa por que eu não vou estar naquele local, naquela hora que eu combinei com ele para dar o dinheiro. É o que eu vou te ajudar. Né? É por isso que existe as exceções. Também para a gente se desculpar, né? Explicar um pouquinho, porque realmente na hora marcada houve um imprevisto e você pode mas se a pessoa manter a palavra de expressar assim. Isso é muito bom, às vezes a pessoa não pode ir para o futuro, você ligar ou mandar aviso para o pastor, explicando o motivo porque não pôde ir para o culto, né? Que é feito para a igreja do povo, né? Que é a igreja somos nós, nós não temos
Ali é um prédio de alvenaria chamado Templo por Casa do Senhor. Mas a igreja é um crente, tanto o homem como o mulher. Louvado seja Jesus. Amém. Deus sempre, eu gosto muito dessa palavra exceção. Essa palavra exceção, eu quero dizer, nem tudo, nem tudo. Nem tudo, nem tudo. Deus também, ele também é exceção. Um exemplo, Hebreus 9:7 é dado ao homem por restauração. Segue a aleluia. Mas quando Deus, nas suas exceções, nos estudos, a própria vida da gente vai, o filho da viúva de Naim, que era tudo criança, aquele tipo de serviço, Nossa, a filha do centurião, tudo isso. Até o que do Brasil, na igreja aqui, lá no uma mulher andava para o Brasil, mostrando, né, o microfone que Deus não de Jesus, né? Exceção de si, louvado seja Deus, aleluia, aleluia. Porque exceções, porque nem tudo aquilo que se diz de uma pessoa por alguém está falando para todos, né? Por isso que até, aleluia, escolhidos, né? Como orar, por exemplo, ele escolheu 2 apóstolos, mas tinha 3 que, em certos casos, que ele era chamado, só entravam naquela casa de criado, não, os outros ficaram lá fora. Ainda entre esses 3, ele escolheu um para escrever Apocalipse. Então, Deus escolheu, né? Louvado seja Deus, ninguém quer nada para a pessoa. A pessoa, ele era crente, mas Deus queria ela. Estava no banco. Precisava, lá em Salvador, Bahia, um pastor, pai de uma criança. E ele vai orar para Deus, né? Ficar para uma pessoa que possa chegar. É claro que ele esperava mas estava orando com outro. Jesus morreu de orar para trás. Ele foi. Está vendo que aquele passava mas não, ele é meu auxiliar. É meu auxiliar. Mas é isso, né? Saiu da prisão para levar a luz. Nunca saiu da prisão para Portugal voltar a presidente do Brasil. Aleluia. Deus escolhe as autoridades como ou para abençoar ou para carregar uma nação. Amém.
nações, para muitas nações, ele é a missão para o crescimento da pesquisa. Isso é um problema a menina, daquela cidade, daquela nação, aquela família, daquela nossa, não podemos ter nem coisa fazer, nem pessoas fazem cada um no lugar, então vai habituar o cliente para Babilônia, durante 70 anos na cadeia. Porque para Babilônia, da guerra, estava perdendo, para o capital tem uma questão de sofrer, para o sofrimento e a prevenção, para o que haver o ator, o sofrimento da maldição.
uma doença, uma castigando, repreendendo da saúde, também, mas a doença, não se identifica, claro, que vem toda a doença, são características. A questão da situação, característica, mas mesmo como é característica, aqui, quando não se prima, mas se determinado, é característica. Ai, acha que aquilo é pecado, mas aquilo é pecado, que a naquele momento não assumiu o compromisso, mas o compromisso já estava aberto, que eu não falaria, que eu não ia falar. Nós precisamos fazer uma morada, executar, fazer uma revisão da parte da consciência, porque situação assim aprovação, salvação, aleluia, para que comissões e comissões políticas, morais e sociais uma palavra ela muito importante e não
Pois é, e como eu falo sempre também, porque tem crente hoje em dia que não parece com crente. Antigamente, eu me lembro quando eu era criança, lá sentada na calça dela, viu, mamãe, aquela moça ali é crente, né? A gente conhecia logo pela roupa. Hoje em dia, a pessoa, eu sou crente, quando olha, dependendo da congregação, mesmo a Assembleia de Deus, a Assembleia também ele faz isso. É de short, calça comprida, de batom. Não fala em Deus, fala tudo no mundo, só não fala em Jesus. Não carrega uma Bíblia. Hoje em dia, a igreja mesmo está cheia dessas coisas, né? Dentro da igreja mesmo. Mas a gente deve fazer a nossa parte, né? A gente não deve imitar ninguém. A gente deve obedecer o que tem na Bíblia, obedecer as normas da igreja. E tem que fazer a nossa parte, né? Se a gente não está fazendo errado, está fazendo certo. Isso é o que importa, porque se a gente for atrás de uma igreja que não tem nenhum erro, a gente não vai a nenhuma, né? Que a única igreja que não tem nenhum erro é a igreja do céu, né? Amém. Então vamos ler. Alô? Pode orar? Vamos orar para os que arrumam das pessoas no caderno, né? Deus já sabe qual é. E por todos os carentes de oração. Aí está entrando as pessoas que estão fazendo aí seus problemas, sua saúde, o governo, uma restrição vamos dizer, fora da vida. O seu amor, a sua ansiedade, o paixão, a beleza, a vontade, que é muito mais forte mas ele é vontade em prioridade da vontade do patrimônio, do seu oração, do lugar, da vontade. Nós oramos, os mortos, para que os livros, mas nos damos o tempo e a hora daquele período. As nossas igrejas, a gente mantém. Pode ver que nós não podemos, porque Deus nós temos fazer assim. Nós devemos estar, não só livres, mas nós estamos separados. Porque é verdadeiro. Porque mesmo a bênção,
da nossa ligação, pode voltar a qualquer momento, que a igreja, só que essa pessoa que aceitar mesmo, só anunciou, e a nossa Israel, que é Por aqui também, que eu esqueci de dizer, né? A gente também não deve esquecer de orar por Israel, né? Que agora, eu sabe que era a Palestina, aquela guerra da Palestina já acabou. Agora é o Irã, né? E o Irã disse que ele é maior, mais forte, tem mais armas, que ele vai destruir Israel, mas segundo a Bíblia, nunca ninguém vai destruir Israel, né? Deus nunca vai deixar que o inimigo destrua a nação de Israel, que é a nação de Deus, né? Então vamos continuar orando, né? Porque o pastor Junto João disse que se o Irã destruir Israel, ele deixa o cargo de pastor dele, deixa de ser crente. Porque Israel é a nação de Deus. Se Deus prometeu, né? Vamos orar que não vai acontecer nada disso, né? Israel vai sair vitorioso e essa guerra em breve vai se acabar em nome de Jesus, né? Amém. Então, por aqui, fico com a paz do Senhor, sou capaz do Senhor, amanhã eu posso ir Jacó, né? Mas tem a noite amanhã, se Deus quiser, de 8 horas, amém.